Irmãos, irmãs, que Jesus possa abençoar-nos, depositando sobre nós as suas bênçãos e a sua paz. Era a década de 60 do século passado. A cultura beatnik havia tomado conta de todo o Ocidente. O movimento hippieista, originário nos Estados Unidos, influenciara grande parte de todo o continente americano. E é nesse contexto que nós vamos localizar a figura singular de um jovem chamado Joey Hickles, que estava destinado a ter uma vida promissora dentro das hostes do judaísmo. Seu pai, Adam Hickles, fora um dos sobreviventes do Holocausto, passando por 3 campos de concentração e tendo toda a sua família sido sacrificada nos campos de extermínio nazistas. E seu filho, Joey Hickles, lhe aparecera apresentando a trajetória que daria daí para frente a sua vida. Resolvera abandonar a faculdade, largar os estudos e partir numa peregrinação espiritual para a Índia, onde desejava alcançar a iluminação interior. O pai, apoiado pelos amigos que lhe aconselharam que isto era passageiro, que Joey era produto do seu tempo, fazia parte dessa geração revoltada com as características sociais e culturais herdadas da geração anterior e que logo passaria. Mas quando Joey revelou ao pai o desejo de romper de vez com o judaísmo, com a religião dos seus ancestrais, Adam Hickles não aceitou. Rompeu as relações com o filho de forma muito dura, dizendo que não possuía mais filho e que este nunca mais precisava procurá-lo. Foi o rompimento de uma relação que até ali evoluíra, banhada pelo amor, pela compreensão entre pai e filho. E Joey Hickles partiu, então, em busca da sua iluminação interior na Índia, peregrinando as cidades sagradas, estabelecendo residência em Bombaim e buscando em diversos gurus ensinamentos que lhe pudessem abrir a consciência e despertar a mente para as realidades maiores da existência. Nestes acontecimentos, Joey encontra sua alma gêmea, chamada Sara, pela qual se enamora profundamente. E eles partilham de 6 longos anos de um afetuoso e próspero relacionamento. Até que, numa das esquinas de Bombaim, Joey encontra um antigo amigo da cidade de onde ele partira, Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, e que, após alguns instantes de conversa, lamentara o que havia acontecido com o seu pai, no que Joey sobressaltou-se. Mas o que aconteceu com meu pai, já que havia rompido completamente as relações com o mesmo? E o amigo, encontrando-se numa condição constrangedora para ele, lhe indagou: mas como? Não ficasse sabendo de nada? Ficasse sabendo do quê? Redarguiu Joey. Seu pai falecera há 6 meses atrás. E naquele momento, Joey quase que entrou num colapso. Pesou-lhe na consciência um sentimento de culpa, passando a acreditar que o pai morrera de desgosto, morrera de tristeza pelo seu único filho ter abandonado o pai, ter abandonado a religião tradicional, ter abandonado seu país e partido sem nunca mais dar notícias.
E Joy mergulhou então numa profunda depressão, onde nasceu-lhe esse sentimento de culpa que ficou martelando, embora ele sempre tivesse desejado e acreditado numa futura e feliz reconciliação, que agora não mais seria possível, já que seu pai havia falecido, havia desencarnado, e ele nunca mais teria oportunidade de dizer-lhe o quanto o amava, o quanto o queria bem e pedir-lhe perdão para o devido reajustamento. E é quando Joy comenta com a sua parceira Sarah que lhe nascera subitamente no íntimo o desejo de abandonar a Índia e ir em direção a Israel, no que a companheira, que também havia sido judia e abandonado os preceitos tradicionais ortodoxos da religião milenar, para seguir um caminho de libertação interior e iluminação mais aberto, não conseguia compreender. Embora relutantemente, seguiu Joy para Israel, seguiu com ele para Israel, mas onde, após um infeliz desentendimento, ela confessou-lhe não sentir mais suas almas em sintonia e resolveram então romper o relacionamento. E o primeiro lugar visitado por Joy em Israel foi o Muro das Lamentações. Uma construção antiquíssima, restante ainda do primeiro templo erguido há muitos milênios atrás por Salomão e que havia sido destruído, depois reconstruído novamente para ser definitivamente destruído pelas hostes romanas no ano 70 da era cristã. E ali acreditavam os judeus, e acreditam ainda hoje, a presença de Deus é mais intensa de todos os lugares de Israel. Os milagres divinos costumam ali materializar-se de forma mais veemente. E Joy, vislumbrando a localidade movimentada, transeuntes de todas as partes do mundo, passando de um lado para outro, demandando o Muro das Lamentações, para encostar as suas testas nas pedras frias do muro, para orar, chorar, pedir perdão, pedir a intercessão divina por alguém, solicitar a ajuda divina. E ele fez o mesmo. Comprou um livro de orações e um solidel e se pôs no muro, onde debruçou sua cabeça sobre o muro, protegeu-a com as mãos para criar um clima de intimidade e começou a orar. E a emotividade lhe extravasou do coração. Começou a chorar compulsivamente, pedindo ao Pai que lhe perdoasse a insensatez, onde quer que se encontrasse, porque eram os arroubos da juventude, agira impensadamente e agora muito se arrependia. E por certo, a presença do Pai da espiritualidade ali viera a alcançá-lo o coração deprimido. E naquela angústia, naquelas lágrimas que prorrompiam infindáveis, ele notou que diversas pessoas escreviam bilhetes e depositavam-os nas frestas, nas fissuras, entre uma rocha e outra que sobrara da construção do antigo templo. E ele questionara o rapaz que se encontrava ali por perto o que significava aquilo. E o rapaz lhe esclareceu que as pessoas, desde há muitos séculos, escreviam pedidos e os enrolavam e colocavam nas frestas do Muro das Lamentações na esperança que Deus tomasse conhecimento deles e agisse positivamente em favor das súplicas, das solicitações realizadas. E ele perguntou se poderia fazer o mesmo, ao que o jovem respondeu que sim. Ele tomou de um pequeno rolo de papel e escreveu o seguinte: Querido Pai, imploro-lhe que me perdoe pela dor que lhe causei. Eu o amava muito
e nunca me esquecerei de você. E, por favor, saiba que nada do que me ensinou foi em vão. Não trairei os mortos da sua família. Eu prometo. E aí Joey passou cerca de 1 hora tateando o Muro das Lamentações até conseguir localizar uma frecha na qual poderia depositar o seu papel. No entanto, quando ele encaixa o seu papel, um outro papel cai. E ele logo fica inquieto, né, que havia tirado do lugar o papel que outra pessoa, talvez na mesma condição que ele, havia anteriormente depositado. Ele termina de depositar o seu, pega aquele papel e passa a procurar um outro orifício onde encaixá-lo. Mas a curiosidade foi maior. E ele resolve abrir aquele papel no qual estava escrito: Querido filho Joey, se algum dia você vier a Israel e por algum milagre encontrar este bilhete, eis o que eu quero que você saiba. Eu sempre o amei, mesmo quando você me magoou, e nunca vou deixar de amá-lo. Você é e sempre será meu filho amado. E Joey, por favor, saiba que eu o perdoo por tudo, e só espero que você, por sua vez, perdoe um velho bobo. Adam Hickles, Cleveland, Ohio. Joey Hickles, naquele momento, quase que, em perdendo as forças, tombou ao chão, apoiado pelo rapaz que lhe amparara e que, por ser já o entardecer de sábado, véspera do sabá, início do sabá, lhe convidou para passar o sabá com ele. E a partir daquele momento, ele conseguira libertar-se da consciência de culpa, condicionada à morte do seu pai, e passou a frequentar uma escola rabínica em Israel e a dedicar grande parte do seu tempo aos estudos rabínicos do judaísmo, e em particular da Cabala, que é uma corrente esotérica dentro do judaísmo que professa alguns ensinamentos diretamente ligados com a doutrina espírita, como o da reencarnação, da pluralidade das existências, das soberanas leis que governam a vida, da interferência espiritual sobre a materialidade, da intervenção de Deus nos acontecimentos corriqueiros do dia a dia, entre muitos outros. E, passado 3 anos, a mãe do rabino ao qual ele se afeiçoara, que tinha mania de casamenteira, disse-lhe que estava na hora de casar. E que conhecia na escola para moças judaicas que ela organizava e mantinha a moça ideal para os seus anelos mais íntimos. E combinaram de se reencontrar. E, por uma ironia do destino, ao chegar na casa do rabi, encontrara lá a sua alma gêmea, Sara. E eles se consorciaram e seguiram o seu caminho dentro das linhas judaicas. Essa breve história verídica, ela ilustra a sublimidade do amor e do perdão. Naquelas mesmas terras sagradas, embora consumidas pelo fogo da guerra já há milênios, peregrinara um homem simples, nascido numa manjedoura, num coxo que servia de alimento, servia de repositório para alimento da alimária, que ensinou uma doutrina toda de amor e de perdão. E que um dia, de cima de um monte, asseverou o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E que se encontra situado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia. A doutrina cristã, a mensagem trazida pelo Cristo e que tem dominado pelo seu poder, pela sua força, todos os quadrantes da terra, convida-nos à sublimidade do amor e do perdão. Esclarece-nos Jesus que só alcançaremos misericórdia na medida que formos misericordiosos. O problema é que carregamos conosco muitas culpas, muitos traumas, muitos ódios, muitos rancores, muitos ressentimentos que nos impedem as bênçãos da consolação, da consciência tranquila, de momentos perenes de paz, por estarmos presos aos nossos dramas terrificantes que se passam na intimidade de nós mesmos. Jesus, em outra oportunidade, junto aos seus discípulos, ensinava que se alguém houver-lhe ofendido, busca esse alguém na sua intimidade, em particular, a sós com ele, e revela-lhe o mal que ele fez. Se conseguires fazer com que ele reconheça o erro, terás ganho este irmão ao teu convívio. E nisto o apóstolo Pedro o interrompe e lhe pergunta: Mestre, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Deverei perdoar até 7 vezes? Ao que o Cristo lhe responde: Não, Pedro, não vos digo que deveis perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, dando a entender que o perdão deve ser sempre contínuo, independente das condições. E nós, passados 2000 anos desses ensinamentos, ainda não conseguimos introjetar a lição do amor, muito menos a do perdão. Allan Kardec, o sublime codificador da doutrina espírita, que esteve à frente de um movimento de renovação da humanidade, iniciado em meados do século XIX, e que publicou inúmeras obras que nós chamamos de codificação espírita, a começar pelo Livro dos Espíritos e a seguir pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, fora obras menores como o que é o Espiritismo, relatos de algumas viagens que ele fez pela Europa, difundindo o pensamento espírita, outras obras sobre o processo obsessivo, a Revista Espírita, cujo primeiro número é publicado em janeiro de 1858, que tinha uma periodicidade mensal, e que ele vai publicar até a sua desencarnação em 1869, Allan Kardec vai escrever: no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, na qual ele analisa o ensinamento do Mestre sobre o amor e sobre o perdão, intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos, no item 4, que é composto apenas de 3 parágrafos, mas que parágrafos, que valem por si só por todo um tratado de perdão, de amor, de auto-perdão, de libertação interior. Allan Kardec analisa as 2 citações evangélicas que fizemos, né? Mateus capítulo 5, versículo 7, e Mateus capítulo 18, versículos 21 a 30. E que ele segue explicando no que consiste, no que significa a misericórdia, o perdão prescrito pelo Cristo. Allan Kardec escreve assim, no primeiro parágrafo desse item, o item 4, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor
denota uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das faltas, o perdão das ofensas, é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que se lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, sujeita a sombrias suscetibilidades, cheia de fel. Outra é sempre calma, serena, toda mansidão e caridade. Neste parágrafo, Allan Kardec, de uma forma sintética, faz uma análise profunda do ensinamento do Cristo sobre a necessidade que nós, para sermos felizes, para estarmos bem conosco mesmo, temos de perdoar. Perdoar aos nossos semelhantes e perdoar a nós mesmos. Esclarecendo que a misericórdia e o perdão consiste no completo esquecimento dos ataques, das faltas que os demais cometem em relação a nós e que são de todo dia. Desde o seio das nossas famílias, na intimidade dos nossos lares, até no jogo das relações sociais. Nós vivenciamos diariamente momentos em que nos agastamos, nos exasperamos, nos enchemos de revolta e indignação pelos acontecimentos e não conseguimos relevar, não conseguimos tolerar, não conseguimos esquecer, não conseguimos perdoar. E aí Allan Kardec estabelece uma tipologia entre as almas que existem encarnadas na atualidade terrena, que ele chama de almas sem elevação, e o que ele chama de almas com elevação ou almas elevadas. Ele coloca que o ódio, o rancor, denotam almas sem elevação. E estas almas sem elevação estão sujeitas à ansiedade. A ansiedade. São sempre ansiosas, escreve o codificador. Uma alma sem elevação é uma alma ansiosa, que vive angustiada, que vive sem paz, que vive sem alegria, que vive sem realização, que vive sem felicidade. Outra característica das almas sem elevação, na simples tipologia organizada pelo codificador, são sujeitas a suscetibilidades sombrias. Suscetibilidades sombrias. São as pessoas que, por estarem perdidas na vida, por não terem encontrado consigo próprias, por não terem localizado o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro self, por estarem distanciadas do conhecimento da sua realidade primeira e última, de espíritos imortais, reencarnantes, sujeitos ao império das vibrações que reinam no universo inteiro, encontram-se sujeitas a toda sorte de engodos, ilusões, influenciações. São suscetíveis, são fáceis de ser influenciadas, manipuladas, iludidas, etc. E uma terceira característica apontada pelo codificador é a seguinte: as almas sem elevação são cheias de fel. São cheias de fel. São cheias de amargor. São pessoas que estão sempre de mal com a vida, porque estão de mal consigo própria. E exteriorizam a cada momento do caminho a sua incúria interior.
projetam nos outros os dramas que vivenciam por dentro, despejam nas outras criaturas, por um mecanismo de defesa, todas as suas frustrações, os seus medos, as suas ansiedades, as suas inquietações, as suas angústias. São cheias de fel no entender do codificador. Então, as almas sem elevação são aquelas onde se manifestam frequentemente o ódio, o rancor, o ressentimento, a ansiedade, a susceptibilidade sombria, o fel, o amargor. As almas elevadas são aquelas onde reina a calma. São sempre calmas, a exemplo do Cristo. O Cristo sempre foi o mesmo. Nas bodas de Caná, onde ele participa de uma festa de casamento, onde opera a transformação da água em vinho, segundo a descrição evangélica, onde manteve a sua calma, e foi o mesmo no madeiro, na cruz, onde igualmente manteve a sua calma, lamentando a ignorância da humanidade, que é a mesma de todos os tempos, por incompreender a si própria e a rogar do Pai, mesmo naquele momento supliciante, as bênçãos do alto para todos que se encontravam embaixo, formando os magotes da terra. Então, as almas elevadas são sempre calmas. Abrindo um pequeno parênteses, né? A transformação operada por Jesus, segundo descreve os evangelhos, né? Da água em vinho, encerra também uma simbologia da nossa transformação interior. A água, ela é insípida, né? Ela não tem sabor, ela não tem gosto, né? O vinho não. O vinho tem gosto, tem sabor. Então, essa transformação descrita no Evangelho, ela simboliza uma transformação interior, onde nós nos melhoramos progressivamente à medida que despertamos para os conhecimentos espirituais. Fechando parênteses. Então, segundo Kardec, as almas elevadas são constantemente calmas. E essa calma se contagia para as outras. O mundo parece estar caindo, desabando, mas permanecem calma e dão força. E quantas pessoas assim nós encontramos em nossas vidas, né? Às vezes a gente está desabando, a gente está num momento de desespero, de suprema angústia, mas tem alguém que permanece calmo, sereno, e nos dá suporte, nos dá guarida, nos apoia naquele momento de dor e nos ergue, nos levanta. Como Jesus, que estava dormindo numa embarcação que se atravessava o mar de Tiberíades, quando começa uma procela, um vendaval, o mar se agita e todos se põem em desespero, vendo o naufrágio próximo. E no que um dos apóstolos vai acordar Jesus, e o Cristo, com toda a sua tranquilidade, com toda a sua calma, em meio à confusão e o desespero geral, acalma os ventos, acalma os mares com os seus poderes interiores. Também um símbolo para a gente entender que nos momentos de dificuldade nós devemos buscar a calma, a serenidade. Com temporal interior, com temporal mental, nós não conseguimos concatenar as ideias, reajustar as emoções e os sentimentos. Nós precisamos de calmaria, nós precisamos de apaziguamento interior. Então, as almas elevadas são calmas. As almas elevadas são toda, explica Kardec, mansidão. Mansidão. E como sofrem essas almas que são elevadas e que são calmas
que são mansas. Chico Xavier, por exemplo, nós ignoramos as lutas que este homem precisou travar consigo próprio e com a incompreensão geral. Dono de uma potencialidade espiritual muito além da nossa, que a humanidade em si não comportava no nosso século passado, teve que conviver diariamente com a incompreensão e aprender, segundo seus professores espirituais, principalmente o venerável Espírito Emmanuel, as lições do perdão, calando toda a queixa, calando toda a incompreensão, sabendo guardar no silêncio da prece as suas angústias e a perdoar a todos aqueles que lhe ofendiam, que lhe atiravam impropérios, que lhe lançavam ataques, muitas vezes dentro do próprio movimento espírita. Quando ele começou a receber a coleção André Luiz, por ser uma obra de revelação que é incomparável, a não ser com aquelas recebidas no tempo de Kardec, muitos espíritas da época, da década de 40, por terem um pensamento pequeno, a mente fechada às grandes lições do infinito, o taxaram de louco, o taxaram de estar sendo vítima de uma obsessão. E nós temos hoje toda a sua coleção, que formam o conjunto das obras de André Luiz, trazendo-nos os ensinamentos mais sublimes e superiores acerca dos aspectos mais diferentes da nossa realidade espiritual, lançando luz sobre nós mesmos, despejando claridade sobre a escuridão do nosso ser. E ele foi taxado de louco, de obsedado, e ele era calma, e ele era mansidão, e teve que calar, seguindo as orientações lhe dadas pelos seus mentores, sempre recorrendo à prece e nunca respondendo aos ataques recebidos. Ele confidencia numa carta que ele escreve em 15 de setembro de 1947 ao presidente da Federação Espírita Brasileira, na ocasião, Vantuil de Freitas, que fora por mais de 34 anos consecutivos presidente do órgão mais respeitável do movimento espírita brasileiro, Chico Xavier endereça uma carta para ele, que foi seu confidente durante muitos anos, o seguinte: há dias em que me sinto enlouquecer, escreve o Chico Xavier na carta para o Vantuil. Há dias em que me sinto enlouquecer, porque registro a carga pesada de fluidos venenosos que me atiram. Há dias que me sinto enlouquecer, porque registro a carga pesada de fluidos venenosos que me atiram. Então, através dessa confidência, Chico Xavier também nos desvela esse horizonte de radiações mentais nas quais nós estamos inseridos e não travamos conhecimento conscientemente, porque nós não vemos os pensamentos que arremessamos para fora de nós, nós não vemos as energias que arrojamos para fora de nós e que vão entrar em contato com os nossos semelhantes. Mas quando nós alimentamos o ódio, o rancor, o ressentimento, nós estamos sendo usinas produtoras de energias deletérias que vão prejudicar aqueles que nos prejudicaram. Alguém nos fez o mal, nós vamos alimentar o ódio, a raiva, o ressentimento pelo mal que nos foi feito e vamos criar um ciclo vicioso que vai se alimentar e retroalimentar,
formando uma cadeia negativa entre aquele que nos agrediu e nós, né? Que vamos passar a agredi-lo através dessas emissões que vão ser arrojadas do nosso ser, né? E Chico Xavier sentia, em função da sua sensibilidade mediúnica, o impacto dessas energias deletérias que se arremessavam sobre ele, né? Quantas pessoas partilhavam do seu convívio, mas o invejavam, o despeitavam, o maliciavam, né? Na frente sorriam, mas nas costas o apunhalavam. E ele seguiu sendo, como discípulo fiel do Mestre, calmo, manso. E como Allan Kardec conclui a sua classificação, caridoso. Chico Xavier talvez represente para nós a encarnação da caridade. E é importante nós compreendermos o que é a caridade, né? Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 886, o seguinte aos espíritos imortais: qual é o sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Ao que os imortais respondem: benevolência para com todos, perdão, né, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas e das faltas. Então, caridade não é simplesmente pegar aquele trapo velho que não nos serve mais e doar lá naquela instituição que está recolhendo, como nós muitas vezes entendemos e nos ufanamos de ser caridosos, né? Em nenhum momento da definição que os espíritos dão de caridade, eles tocam na doação de coisas materiais, que muitas vezes serventia nenhum mais tem para nós, né? E mais nós, como que fazemos uma limpeza, né? E nos desfazemos do que não tem mais serventia para nós. Os Espíritos esclarecem que caridade é benevolência para com todos, né? É ser indulgente para com as imperfeições alheias, é perdoar as faltas e as ofensas. Então, Chico talvez melhor personifique para nós, né, o exemplo da caridade, porque ele foi caridoso nesses três aspectos elencados pelos Espíritos. Foi benevolente para com todos, soube ser indulgente para com as fraquezas dos seus semelhantes e soube perdoar todas as ofensas recebidas, ainda que ele sofresse muito com isto, porque, embora fosse um espírito de luz, um ser muito evoluído, ele não estava afastado ainda da condição de homem, da condição humana. Então, sujeito às mesmas fraquezas que nós, sujeitos às mesmas dificuldades que nós. E Allan Kardec, no item que citamos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4, no segundo parágrafo diz o seguinte: muitos dizem, nunca perdoarei. Pobre destes, porque também não serão perdoados. Quem não perdoa não consegue perdoar a si mesmo e segue vítima de si próprio, das teias da ilusão que teceu para si mesmo. Muitos também comentam: eu perdoo, mas esquecer jamais. Né? Que tipo de perdão é esse? Né? Por isso que ele reforça: o perdão verdadeiro é o esquecimento completo das faltas. E que a gente sabe que é muito difícil. Né? A maioria de nós, né, se enquadra aqui, né, nas almas sem elevação. Tanto é que, se fosse diferente, não estaríamos na Terra, que é o mundo de provas e expiações. Né? Quem de nós atende essas características e, como Kardec explica, consegue se manter acima de todos os golpes que recebemos? Quem de nós não se inquieta, quem de nós não sente raiva, quem de nós não embravece, quem de nós não guarda mágoas, quem de nós não tem ressentimentos?
Mas reconhecer isso é um passo muito importante no sentido da nossa libertação interior, porque eis uma verdade divina. Enquanto nós não nos libertarmos destas cadeias que nos prendem, que são ressentimento, ódio, a mágoa, o rancor, etc., nós não vamos ser felizes, nós não vamos estar em paz. O espírito Cornélio Pires, que foi um folclorista de São Paulo, escreveu pelas mãos mediúnicas do Chico que impera em todo o universo este princípio comum: a justiça é lei da vida por dentro de cada um. Então nós sempre sofremos as consequências dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, que pesam na economia das nossas vidas. E no terceiro capítulo que formam, aliás, no terceiro parágrafo deste item, que forma o item 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica que há dois tipos de perdão. Um, típico das almas sem elevação, que é um perdão humilhante. É aquele perdão, mas pisando em cima da pessoa que se está perdoando, justamente para demonstrar uma falsa superioridade ante os demais. E existe o perdão que é próprio das almas elevadas. É aquele perdão generoso, nobre, que faz com que a pessoa que errou, reconheceu o erro e pediu perdão, não se sinta humilhada, não se sinta atingida no seu amor próprio. Nós convidamos a todos em casa, aqueles que têm o Evangelho segundo o Espiritismo, a ler o capítulo 10, o item 4 desta obra, que são 3 parágrafos, é um trecho bem pequeno, mas que nos esclarece tanta coisa, constituindo um curso simplificado de auto-perdão, de psicoterapia de perdão, que podem vir a auxiliar-nos a conseguirmos abandonar os grilhões que nos prendem à retaguarda por onde seguimos, e que são os ódios que sentimos, os rancores, as mágoas, os ressentimentos, e que pesam sobre nós e obstaculizam o nosso bem-estar interior, a nossa harmonia, a nossa integração com esferas de vidas mais evolvidas, nas quais, embora presos à terra e a um corpo de carne, nossas mentes podem, porventura, interligar-se pelos fios do pensamento e pelas suas irradiações, buscando os eflúvios superiores de inteligências mais avançadas que a nossa, que nos antecederam em nosso périplo evolutivo e que, por acréscimo de misericórdia, de compaixão, de piedade, dignam-se em vir ao nosso encontro e nos amparar, em nos assistir e nos ajudar na solução de todos os nossos problemas e mazelas. Nós agradecemos a acolhida fraterna de sempre e rogamos a Jesus, o nosso divino Mestre, que, embora não tenhamos ao longo desses 2 milênios ainda aprendido as suas lições de perdão e amor, que nós consigamos ainda nesta vida extrair-lhe alguns entendimentos, aplicando-os em nossas vidas pessoais, de modo a avançarmos e sermos desde já mais felizes, porque compenetrados de horizontes mais amplos, em que o Mestre nos abre a visão para enxergar e para ver o que não enxergávamos e víamos antes. Que Jesus nos abençoe.